Nós vamos hoje ter a oportunidade de falar sobre o nosso segundo episódio, vamos chamar assim, dos grandes temas da vida, a realidade do céu. Conseguiu, Léo? E eu quero fazer uma rápida retrospectiva do que aconteceu na primeira noite. Nós percebemos que o céu não é um lugar espiritual, é um lugar físico. Jesus não foi construir uma cidade, no nosso entendimento, que não seja física, real. E nós vemos a descrição dela lá em Apocalipse, capítulo 21 e capítulo 22, e o texto descreve que é uma cidade muito grande, cerca de, no formato de cubo, cerca de 2.200 metros por 2.200 metros quadrados, que vai dar mais de 84 milhões de metros quadrados. De metros. Na verdade, de metros quadrados. Só as muralhas da cidade têm a espessura de cerca de 65 metros. Conseguiu, Léo? Quando conseguir, me avisa. Então, nós concluímos aquele momento fazendo uma pergunta: quem irá morar nessa cidade? Nós falamos também que a glória dos reis, dos reinos, serão entregues para o rei, aquele que reinará eternamente. Então, entendo eu que nessa extensão, da cidade nós vamos ter, talvez, não estou viajando não, isso é Bíblia, está na Bíblia. Daniel fala que o reino de Deus continuará se expandindo. E, portanto, pouco se ensina sobre isso nas igrejas. Isso não é uma crítica, eu não estou aqui para criticar a igreja nenhuma. Isso é uma verdade. E aqui nos Amigos de Fé a gente costuma falar a verdade, mesmo que não seja interessante para alguns. Se fala sobre tudo que não ofenda. Hoje eu conversei com o irmão, pastor Léo, um pastor que estava na Europa, e ele disse que ele conversou com um pastor de uma igreja lá, porque eu fiz uma brincadeira logo que eu encontrei com ele hoje, com esse pastor que estava lá, e eu disse: olha, você tem que fazer um curso como a igreja crescer, brincando, fazendo palhaçada com ele. Ele disse: pois é, eu estava lá na Europa e eu perguntei de um pastor sobre isso, e ele disse que as igrejas não crescem se você pregar a verdade. Eu fiquei assustado. Mas pior que isso mesmo. Porque a verdade, no primeiro momento, ela fere, mas depois ela gera o quê? Depois ela transforma. A nossa vida realmente passa a ter uma mudança substancial quando nós vivemos pela verdade de Deus, ainda que doa, que incomode. E não há como servir ao Senhor sem renúncia. Né? Então, por isso que muitas coisas não são ensinadas. E Satanás gosta muito disso. Porque eu falei para vocês na primeira semana, quando eu planejava sair de Manaus para morar em outro lugar, eu comecei a estudar como era aquela cidade. Então eu disse: o que você sabe sobre o céu? O que você sabe sobre o lugar que Jesus disse que ia preparar e ia levar todo mundo para lá, aqueles que crescem nele? E é essa a nossa proposta. Hoje nós vamos então pensar um pouco sobre quem irá morar no céu, e o céu está sendo preparado de fato para que pessoas. Mas antes eu queria mostrar para vocês um vídeo bem rápido sobre uma cidade que está sendo construída lá na Arábia, na região, que ela é uma imitação do que seria essa cidade quadrada, né, no céu. Como alguns não vieram, por isso que eu quero soltar o vídeo. Em seguida eu vou chamar o pastor Léo, que vai dar continuidade com a ministração dessa noite. Solta o vídeo. A megacidade em formato de cubo além da imaginação. O Mukaab, uma visão futurista de uma cidade em forma de cubo, representa um mega projeto expansivo que ultrapassa a escala de 20 edifícios Empire State. Este ambicioso empreendimento em Riad, a capital da Arábia Saudita, não apenas introduz carros autônomos como uma realidade presente, mas também está transformando a cidade com a construção de uma metrópole única.
Imagine uma cidade dentro de uma cidade, onde os carros voadores se movem em pistas de corrida, proporcionando uma experiência única e futurista. Não se trata apenas de mobilidade avançada, mas de uma cidade imersiva que simula visitas a outros planetas. No epicentro desse visionário projeto está o Mukabe, originado da palavra árabe 4Q. O Mukabe não é apenas uma estrutura imponente de 400 metros de altura. É o coração pulsante de um novo empreendimento urbano chamado Projeto Muraba. Este projeto ambicioso visa expandir a capital, abrigando mais de 350 mil residentes em uma área expansiva de 4.700 acres. Com uma mistura de residências, hotéis, escritórios, parques e passarelas ao ar livre, o Mukabe redefine a paisagem urbana. No interior, projeções holográficas transformam os espaços, apresentando visões de pessoas gigantes e outras experiências futuristas. A cidade em forma de cubo não é apenas uma evolução na arquitetura, mas uma revolução na forma como vivemos e experimentamos o espaço urbano. Muito bem, gente. Isso aí é um mínimo bem inferior àquilo que a Bíblia descreve sobre a cidade. E extremamente minúscula comparado àquilo que Deus está preparando para nós. E hoje vai dar continuidade, então, o pastor Leonardo Vieira, um jovem amigo, não posso dizer velho amigo, que é contra meu, né? Pastor Léo é um amigo querido, ele é pastor da igreja Resgatando Vidas, e ele está em Manaus até sexta-feira agora, ele vai passar um tempo fora do Brasil, nos Estados Unidos, e eu convidei que ele viesse antes de ir. Ele já vai na sexta? No sábado, né? E vai passar um tempo fora com a família dele. E eu disse, eu quero que a igreja ouça as tuas experiências. Deus levou esse homem a algumas experiências realmente impactantes, e nós vamos poder hoje ter a oportunidade de ouvir aquilo que o Senhor colocou no coração dele sobre a sua palavra, bem como as experiências que o Senhor autorizar ele compartilhar conosco. Vamos estender as mãos e orar pelo nosso irmão. Senhor, aqui estamos mais uma vez na sua casa. E esse é o momento mais importante, quando a tua palavra será ministrada. Toma agora o teu servo com poder e autoridade, e que ele receba a unção necessária, específica para esse tempo. E quanto a cada um que está aqui e que vai ouvir essa ministração através da gravação, nas redes sociais, eu quero pedir ao Senhor que nos abra o entendimento, a compreensão profunda para a tua verdade, e que a sua verdade seja escrita, cravada na nossa mente e nos nossos corações, se tornando assim também a nossa verdade, e que tudo isso seja para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe e te use. Amém. Pai do Senhor, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, boa noite, alegria estarmos aqui para compartilharmos a palavra do Senhor. Eu quero ler 2 textos com a igreja. O primeiro, os homens de fé, né? Mulheres de fé. Salmos, capítulo 24, é o primeiro. Depois, Apocalipse 21. Se Deus permitir, nós vamos falar sobre essa realidade tão gloriosa que nos está sendo proposta, sobre novo céu e nova terra, o que nos aguarda lá, quem é que vai nesse lugar, que precisa para entrar nesse lugar. E aqui está este salmo de número 24, que diz assim, é um salmo de Davi. Ao Senhor pertence a terra. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela existe, o mundo e os seus habitantes. Ele próprio, o Senhor, fundou, estabeleceu, Ele próprio, o Senhor da glória, estabeleceu, fundou a terra sobre mares, firmou sobre os rios. E a pergunta é, quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode ficar de pé no seu lugar santo? Quem pode habitar? Quem pode subir? Quem pode estar? E aí a palavra é, aquele que tem as mãos limpas, coração puros,
e o que não entrega a sua alma à mentira, à falsidade, ao engano, e nem jura com falsidade falsamente, este receberá do Senhor a bênção do Deus da sua salvação, o Deus da sua justiça. Estes são aqueles que buscam continuamente, buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portais, para que entre o Rei da Glória, as portas antigas, entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor, o poderoso, o Senhor, o Rei da Glória, o valente e poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória. Amém? Apocalipse capítulo 21, do versículo 1 ao 8, diz assim: E vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, preparada, ataviada, como uma noiva está se preparando para o encontro do seu noivo. Então ouvi uma voz forte vinda do trono que dizia: Eis aí o tabernáculo de Deus com os homens. Deus mesmo habitará com eles. Eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com ele e será o seu Deus. E ele lhe enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existe mais a morte, já não haverá mais luto, já não haverá mais pranto, já não haverá mais dor. As primeiras coisas se passaram e tudo se fez novo. Aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve essas palavras, porque essas palavras são fiéis e são verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito, está concluído. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. E quem tem sede, eu darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará todas as coisas. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Porém, quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, os feiticeiros, aos idólatras, e é bom você saber que tem muito idólatra na igreja, tá? Muito idólatra. Tem umas idolatrias que às vezes você pensa que é assim, só aquele que se prostra diante da imagem, né? Tem umas idolatrias bem íntimas do coração e Deus está chamando a gente para fazer essa avaliação. Os idólatras e todos aqueles que amam a mentira, esse será lançado no lago de fogo, enxofre, que é a segunda morte. Enche este lugar da presença maravilhosa do teu Espírito. Traz sobre todos nós a alegria do céu, a graça de pertencermos a ti. Que o Senhor, que é o Deus de toda graça e suficiência e poder, possa falar de maneira que nós sejamos alinhados contigo e que o teu Espírito possa vir tabernacular conosco, em nós, para louvor do teu nome. Amém. Meus queridos, quando nós falamos acerca do céu,
e a importância de se tratar esse assunto sobre o céu, sobre esse tema tão importante em algumas igrejas esquecida, como disse o nosso pastor querido Rubens, porque de fato a gente tem vivido isso, mas a importância de falar esse tema, ele é tão maravilhoso e tão importante, porque esse tema do céu, ele nos enche de muita esperança, saber que nós temos um reino, saber que nós temos um trono. E assim, a necessidade de falar essa realidade sobre os céus, nós temos a necessidade de trazer isso no nosso viver, essa compreensão, esse entendimento, porque quando nós entendemos acerca do céu, que nós não somos desta terra, nós entendemos o que Jesus disse lá no Evangelho de Mateus, quando ele diz assim, olha, não ajunteis tesouro sobre a terra, não ajunteis tesouro sobre a terra, porque a ferrugem corrói, onde tudo se acaba. Então, quando nós trazemos essa esperança e essa certeza poderosa desse reino, deste lugar que nos aguarda, nós temos essa palavra de não acumularmos as coisas nessa terra. E aí nós somos libertos da avareza, somos libertos de tantas coisas que querem nos prender aqui nessa terra. E quando nós entendemos sobre os céus, nós entendemos o que Paulo disse lá em Colossenses capítulo 12, do versículo 2 ao 4. Ele diz assim, olha, buscai as coisas que são do alto, as coisas que são de cima. Quando nós sabemos aonde é que é a nossa casa, o nosso lar, da onde é que vem a nossa força, de onde é que vem a nossa estrutura de ser em Deus, nós podemos viver essa realidade e vencer os ardis e as setas de Satanás e ciladas de paixões e enganos e não sermos presa fácil a tantas ciladas malignas. Porque aí ele diz assim, olha, buscai as coisas que são de cima, não as que são da terra, porque aqueles que buscam e que têm a sua vida buscando do alto a glória, a graça, a sabedoria, a vontade de Deus, este vence as paixões com todas as suas concupiscências. E assim, irmãos, o céu nos ensina muitas lições. Tem uma outra realidade aqui que eu queria compartilhar com os irmãos, que quando o apóstolo Pedro, ele disse de maneira especial aqui em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 14, ele diz assim, olha, temos por certo, que os sofrimentos que vivemos no tempo presente, nessa era, nesse momento, não podem se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O céu nos ensina a renunciar ao pecado, o céu nos ensina a vencer tudo isso que vem como cilada maligna. Mas a pergunta é, quem vai morar no céu? Né? Quem vai morar no céu? Foi isso que o pastor me pediu para estar compartilhando. Quem entra no céu? Quem mora no céu? Quem vai estar no céu? A palavra responde. O salmista perguntou ao Senhor, quem é que morará no teu santo trono? Quem é que habitará no teu santo monte? Quem estará nesse lugar de plena alegria, de plena satisfação? Quem vai estar aí? E a palavra é, aquele que é limpo de coração, aquele que não entrega a sua alma à vaidade, aquele que não se entrega ao sistema da mentira, do engano, não jura falsamente, aquele que tem um compromisso com a verdade e que busca a face do Deus de Jacó, este sim é aquele que vai habitar no trono da graça, que vai viver com essa bênção maravilhosa. Mas eu quero chamar você aqui para Apocalipse capítulo 21, e é onde nós vamos deter e ficar um bom tempo com a graça de Deus, e eu quero compartilhar com os irmãos o que o Espírito colocou no meu coração. Primeiro, nós temos aqui, irmãos, que Deus revelando os céus ao apóstolo João.
Mas os irmãos sabem que não só João viu os céus, né? O apóstolo Paulo disse: eu fui e conheço um homem que é ele mesmo, que entrou na dimensão, foi até o terceiro céu. Ele viu coisas inefáveis, coisas tão extraordinárias, que não é lícito, não se refere ao homem falar. Eu queria dizer para você que, é como eu disse para o pastor, na verdade, não é que não é lícito falar, é que não tem nada que se compare. Nós somos o povo que precisamos de comparação, né? Você viu que mostrou ali um lugar, mais ou menos. É legal você ver isso, que a imaginação, a sua imaginação, eu espero, no nome de Jesus, que ela brote para você entender dessa nova Jerusalém, desse lugar, do que nos aguarda nesse lugar. E se o homem humano tem a capacidade de tentar imitar uma coisa para chegar próximo do que a palavra revela, irmãos, imagina o que nos aguarda nos céus. Imagina o que nos aguarda nos céus. É maravilhosamente algo extraordinário. A palavra diz, o apóstolo Paulo diz que nunca subiu à mente humana, nem ao coração do homem, que Deus preparou para aqueles que o amam. E aí nós temos o apóstolo João tendo essa visão. Jesus, ele disse lá em João 14, o pastor falou aqui na terça-feira passada, que ele foi preparar lugar. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Mas aqui João começa a dizer assim: eu vi o novo céu e a nova terra. Eu vi algo tremendo que era tão extraordinário que ele disse assim: olha, as primeiras coisas já tinham passado. E ele disse assim: olha, já não havia nenhuma referência da terra nem do mar. Aí às vezes você diz: meu Deus, eu gosto tanto de mar, será que não vai ter mar lá? Não vi o mar. Eu gosto do mar, né? Não vai ter mar. Você vê, na verdade, o que ele está querendo dizer é que havia uma compreensão de que o mar era o que colocava limite entre as nações. Então ele está dizendo assim: olha, eu vi algo que quebrou com tudo. Abriu um novo. Era algo tremendo. Ele disse, e ele começa a dizer e descrever: olha, o novo céu e a nova terra, ele via como se um lugar... Irmãos, eu não sei se você sabe, mas é o novo céu e a nova terra. Essa terra sendo regenerada, lavada, e vai ter um movimento entre o céu e a terra, que nós vamos viver coisas tremendas que jamais imaginamos, de tanta glória, de tanta maravilha que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que estão diante dele. E ele promete dizendo: olha, nesse lugar de estabilidade perfeita, neste lugar aonde a glória de Deus é tomada, neste lugar aonde o Senhor reina com toda a sua paz, com toda a sua graça, ele diz assim: olha, eu vi preparado, tudo tremendamente preparado como uma noiva, Irmãos, os irmãos pensam aqui que esse processo da noiva, e eu lendo esse texto, relendo e lendo alguns comentários e lendo, irmãos, a noiva, para nós aqui na terra, casamento é um dos momentos mais lindos, sim ou não? Sim ou não? Ou tu esqueceu, pelo amor de Deus? Muitos anos casado, foi bom mesmo? Foi lindo, foi lindo. Mas foi a noiva chegando, você, uau, aquele dia, sim ou não? É algo maravilhoso. E a glória dessa aliança, dessa comunhão, desse relacionamento. E aqui ele está dizendo: olha, é como um casamento, é como um encontro de amor. É um encontro de amor, de perfeição, de graça. É algo que o amor é tomado como um casamento. E aqui, João, ele
ele recebe essa visão e ele tenta comunicar com linguagem que a gente possa compreender, com linguagem que nós possamos entender. Porque, queridos, é algo tão extraordinário que Paulo disse, nunca subiu à mente humana, o coração humano, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas interessante é que ele diz assim, olha, esse processo era tão lindo, essa glória era tão linda, que eu ouvi uma voz que do céu dizia, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus veio habitar com o seu povo. Quando foi, irmãos, que o tabernáculo veio? O Verbo se fez carne, habitou entre nós. Só podemos entrar nesse lugar por causa deste tabernáculo perfeito que é Jesus Cristo. Ele é o caminho. Ele é a verdade, ele é a vida. Ele se tornou esse tabernáculo. Temos o tabernáculo no Antigo Testamento, que é Deus mostrando para que o povo tivesse uma noção, mas esse Jesus veio como tabernáculo de Deus para habitar conosco e fazer este elo glorioso entre nós e Ele. E a promessa é, nesse lugar não entrará aquele que usa de engano. Olha o que ele disse no versículo 8. Porém, os covardes não entrarão neste lugar. Os covardes, muita gente hoje tem tido dificuldade de assumir uma identidade com Jesus. É aquele agente 007. Ele é de Jesus na igreja, ele é de Jesus no movimento e no ambiente espiritual. Mas no trabalho, onde ele está, ele é 007. Ele é escondido. Ele é covarde. Ele não quer se comprometer com Jesus. Ele não quer realmente levar o compromisso de Jesus aonde ele está. E ele é covarde porque o covarde ele tem medo de perder a aprovação do mundo. Jesus disse, vocês amam a glória uns dos outros, por isso vocês não podem enxergar o que está preparado por Deus para a vida de vocês. Então aqui os covardes não entram, os incrédulos não entram, os abomináveis não entram, os assassinos não entram. E é bom saber que Jesus disse que assassino é aquele que olha com a intenção de matar, que guarda mágoa, ressentimento, que se priva da graça de Deus, esse também cometeu assassinato diante de Deus. Então é bom entender e fazer essa... Porque isso é importante. Como é que a gente vai estar lá? Nós vamos estar lá, debaixo dessa glória. Os idólatras, feiticeiros. Eu acho idólatra muito interessante, porque idolatria, a gente sempre ficou naquela coisa, idolatria, coisa dos nossos primos, né? O santo, acende uma vela, sim ou não? Ficou sempre esperto. Até que eu sabia que o próprio Israel tinha essa consciência, né? Idolatria, que se colocava só diante de outros deuses, fazendo toda aquela oferenda e oferta. Até que Deus levanta o profeta Ezequiel e disse, olha, a idolatria do seu coração. É essa idolatria que você vem diante de mim. A idolatria é aquilo que você coloca e não quer abrir mão. Às vezes, para que Deus possa ser o Senhor da sua vida. Às vezes você tem uma idolatria a um comportamento. Às vezes há um pecado, há uma escravidão de pecado. Eu não sei, mas existem vários níveis de idolatria. Mas nós temos que buscar de Deus que Ele quebre hoje toda idolatria. Mentira! E olha só, ele diz assim, olha, esse que anda nessa prática, esse que não abraçou essa fonte de vida, essa graça em Jesus Cristo, ele não vai viver a experiência da Nova Jerusalém. Porque Jesus diz assim no versículo 6, a palavra é, tudo está feito. A palavra é, tudo está preparado. Eu sou o alfa e eu sou o ômega. Eu sou o princípio, eu sou o fim.
e quem tem sede, eu darei de graça da fonte da água da vida. Amém? Você pode ler comigo assim? Vamos ler aqui? Põe lá Apocalipse, por favor. 21. Pode ler aqui, vamos lá, irmãos. Declarou-me ainda, tudo está... Olha que maravilha. Quem tem sede, vem a mim e beba. É maravilhoso, irmãos, quando nós entendemos que a porta da graça está aberta. É maravilhoso nós entendermos quando nós temos a bênção de ver e de avaliar a nossa vida espiritual. Abra a sua Bíblia aí, ou se não, põe aqui, por favor, 2 Coríntios capítulo 5. Eu vou ler parte do capítulo 4, eu vou ler do 16. Nós temos essa esperança que diz assim no 16. Por isso, nós não desanimamos, porque existe a nova Jerusalém, o novo céu, a nova terra, porque nós não somos do berço à sepultura, porque a morte é uma porta de acesso, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, porque nós temos essa nova Jerusalém, por causa do que Cristo realizou por nós, porque Jesus é aquele que ilumina o nosso coração no conhecimento da glória de Deus, porque nós temos toda a excelência da graça do Evangelho em vasos de barro, para que a excelência e o poder seja de Deus e não de nós. Por causa de tudo isso, pela fé, porque cremos no que o Senhor falou, porque cremos na ressurreição de Jesus Cristo, porque sabemos que a graça e a multigraça de Deus tem se derramado sobre nós. Por isso, 4 versículo 16, não desanimamos. Não desanimamos, pelo contrário, diante dos ataques, nós temos uma palavra: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Quando você tem essa esperança, você não desanima. Pelo contrário, ainda que o nosso exterior se desgaste, ainda que tenha luta, que essa situação venha abalar o seu físico, o nosso interior, o nosso homem espiritual, o nosso homem relacionado com o Espírito de Deus, aonde nós temos a bênção de sermos alimentados pela Nova Jerusalém, fortalecidos pela esperança eterna, renovados na presença do Senhor, porque Cristo venceu a morte e está à destra de Deus, porque os nossos olhos estão postos nele, porque nós temos esperança de novos céus e nova terra. Por isso, nós não desanimamos. Não desanimamos. Não desanimamos, porque nós não somos desses que abraçamos a mentira, a idolatria, amém? A feitiçaria. O evangelho da graça nos alcançou, e nós sabemos que os que são limpos de coração verão a Deus, e nós estamos lavando o nosso coração na verdade do Evangelho, na palavra de Jesus, na comunhão com Ele, por causa dessa verdade. Porque nós temos esperança de novos céus e nova terra, porque Cristo nos prometeu. Por causa disso, nós não desanimamos. Diga para o irmão que está ao seu lado: nós não desanimamos. Nós não desanimamos. Diga para o irmão que está ao seu lado: você está proibido de desanimar. Diga: a sua força vem do céu. Você bebe da fonte da vida. Você tem promessa maravilhosa. Por isso não, que irmãos, desanimamos. Pelo contrário, mesmo se o nosso ser exterior se desgastar, o nosso interior intimamente se renovará dia a dia. Aqui está, irmãos, o chamado da gente saber do céu.
Céu não é para você ter medo, até porque no nome de Jesus, enquanto você está aqui, você tem a possibilidade de se quebrantar diante de Deus. Se porventura o Espírito de Deus está falando com você sobre alguma área da sua vida que você precisa abrir para ele ser Senhor, tá na hora. É o dia chamado hoje. É hoje o dia de você ter essa certeza de, olha, eu assumo um compromisso. E sabe o que é maravilhoso? Que todo dia, que o dia chamado hoje é sempre o dia de oportunidade. É o dia chamado hoje. Se hoje ouvires a sua voz, não endureça o coração, é hoje. É hoje que Deus está te chamando, para você se render. Te chamando para você ser mais íntimo dele, mais próximo dele. Te chamando para você saber que você é filho da eternidade. Que você é sustentado pela eternidade. Que você está caminhando para a eternidade. Que o seu coração tem que estar cheio da eternidade. Que a sua mente tem que estar cheia do Espírito Santo. Que os teus olhos têm que estar sempre postos nele. Porque ele é o autor e o consumador da nossa fé. A gente tem foco, a gente tem propósito de vida. Por isso, não desanimamos. Ainda, pelo contrário, se renovamos. E o versículo 18 diz assim, olha, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Na medida e acima de todas as medidas que não se pode comparar. Porque, como está dito, na medida eterna daquilo que está preparado para nós. Porque as coisas que vemos, a esperança que se segura não é esperança. Mas quando nós caminhamos, tomados pela eternidade, nós caminhamos seguro. Eu vou contar para os irmãos um pouco de uma experiência que eu tive alguns anos atrás. O Senhor me permitiu atravessar um vale muito sério na minha saúde. Eu passei por um processo na saúde bem complicado e eu fui ao Rio de Janeiro. Fui ao Rio de Janeiro, que é o lugar que eu nasci, fui tanto para me tratar, como também fui para ungir um obreiro de Deus, ministério pastoral e uma aliança de uma congregação nossa. Eu fui no Rio de Janeiro, mas eu estava bem mal. Fiquei hospedado em um lugar de uns amigos em Copacabana e naquele tempo eu estava com um planozinho. E eu passei muito mal, as coisas estavam cada dia ficando pior. E liguei para a Tássia, a minha esposa não tinha ido comigo. Eu disse, olha, a coisa está ficando complicada, pressão alta. Eu fui ao médico e ia, voltava, e só Jesus. Até que chegou um momento que, nessa situação, eu fui ao médico. E quando eu fui ao médico, mal, sabendo assim que certamente Jesus ia me guardar naquele dia. Quando eu desci o elevador, na portaria, já tinha um porteiro que naquele dia ele estava assim meio que oprimido. Meus irmãos, às vezes vocês verem umas opressões que são encomendadas, tá? Uns demônios que são pagos, né? Mas demônio de verdade, que às vezes se você vê, você vai se apavorar. Demônio de verdade, não é esse demônio que às vezes você vê por aí contratado, não. Demônio sério, que você precisa da graça de Deus, que você sente aquela presença diabólica de morte terrível. E eu disse, Jesus, não é possível que eu estou aqui morrendo e eu vou ter que expulsar demônio. Mas o Senhor me deu graça e eu fui ao hospital. Quando eu cheguei no hospital, no caminho o Espírito de Deus disse para mim, Amanda, o que tu vais fazer lá? Eu disse, Jesus, eu vou morrer no hospital, porque é para ir, né? Quando eu cheguei lá, irmãos, uma situação terrível, eu passei mal, demoraram para me atender, a pressão subiu. Quando chegou um tempo em que eu estava pessimamente mal, sentindo a opressão naquele hospital, tudo difícil, o Senhor me deu ordem que eu voltasse para casa. E eu voltei. E quando eu voltei, nesse processo, eu tive a experiência muito, muito forte, que eu acredito que foi uma experiência real, que o meu corpo, ele saiu
de si. Era como se eu perdesse toda a força, eu caísse na cama e o desespero era muito grande. Aquele que diz que a morte não é desesperadora, ela é desesperadora. Enfrentar ela é algo muito difícil. Claro que o Senhor dá graça depois que você atravessa, mas atravessar pela morte e pela agonia da morte é algo muito sério. Eu sei, meus irmãos, que Deus permitiu que eu atravessasse aquele processo. E quando eu cheguei, sentindo toda aquela pressão, toda aquela angústia, toda aquela tribulação, como Paulo está mostrando aqui no versículo 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós o quê? Um eterno peso de glória. Produz o quê, irmãos? Um eterno peso de glória. Acima de toda a comparação. Nós estamos aqui diante dessa realidade que tribulação, ela produz algo maravilhoso quando você sabe passar por ela. Porque às vezes a tribulação que Deus permite que a gente atravesse é para a gente chegar mais próximo dele, para a gente ter relacionamento com ele, para que a gente possa conhecer Deus mais intimamente, para que a gente possa se fortalecer no Senhor. E às vezes a gente vê tribulação que ao invés de nos levar nesse lugar de intimidade, de relacionamento, de comunhão com Deus, porque a mesma tribulação que desenvolve isso tudo, ela pode desenvolver murmuração, sabe? Pode desenvolver aquele sentimento de comparação. Sabe, o crente que compara tudo, porque eu estou atravessando isso, porque eu, sabe? E às vezes a gente passa por esse processo e não consegue entender que você, quando atravessa, debaixo da graça de Deus, humilhando-se debaixo da potente mão de Deus, dizendo, às vezes a gente pode lamentar, irmão, porque tem salmo de lamento. Tem horas que você tem que dizer intimamente, Senhor, eu não entendo. Dizer ao Senhor que você não entende o que você passa é algo simplesmente natural. Você está compartilhando para Jesus, Senhor, eu não entendo. Eu queria a tua intervenção, eu quero sabedoria para essa situação. É um lamento, mas não uma comparação. E eu confesso para os irmãos que aquele processo foi forte, eu sabia que eu estava indo, e quando eu perdi totalmente e entrei numa dimensão da parte do Senhor, do Espírito, eu tive a graça e a bondade do Senhor de estar com aquele que é o Senhor da nossa vida, com aquele que é o Alfa, o Ômega, com aquele que é o que venceu a morte, com aquele que foi conhecido na terra como Jesus de Nazaré, com aquele que levou sobre si as nossas maldições e enfermidades, com aquele que declarou, eu estou aqui para proclamar o ano aceitável do Senhor, com aquele que declarou, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega. E quando eu estava diante do Senhor, o Senhor não falava comigo com os lábios, com a voz humana, era uma fala toda especial, olhando nos olhos. Era só pelos olhos que ele comunicava comigo. Primeira coisa que eu queria compartilhar com os irmãos é que ele enxuga dos nossos olhos toda lágrima, no sentido de que você e eu seremos pleno nesse céu. Esse lugar é um lugar de plenitude. Não tem nenhuma alegria nessa terra que possa se comparar àquilo que nós vamos viver. Irmãos, é uma sensação de completude e de plenitude quando você está diante do Senhor Jesus, daquele que você andou na terra e creu na palavra dele, e creu no evangelho de uma maneira, eu não sei como cada um recebeu essa palavra, mas você andou pela fé, porque o justo viverá pela fé.
não vive pelos sentimentos, não vive pelas impressões, não vive pelo que acha, não, mas vive pela fé. Eu não estou aqui hoje compartilhando com os irmãos para que você possa achar que de fato todo mundo precisa ter a mesma experiência, porque o Senhor, ele tem multiforma e graça para se revelar. Ele se revela de muitas maneiras, mas o que eu quero te dizer é que quando nós temos a bênção de termos os nossos olhos iluminados pelo Evangelho, porque você está aqui, porque você já foi, pela palavra do Evangelho, por Jesus, eu quero te dizer que você pode experimentar coisas extraordinárias de Deus ainda aqui. Você pode experimentar coisas extraordinárias de Deus aqui. Você pode se colocar nas mãos de Deus para ser instrumento de Deus e levar e sentir o céu e carregar o céu aonde você anda, porque o céu é lugar de perfeita paz. O céu é lugar de pacificadores, no céu é o lugar da glória. Então você pode ser alguém que seja a resposta de Deus nessa terra. E quando eu estava ali diante desse maravilhoso Jesus, o nosso Senhor, e na dimensão espiritual daquele reino, os meus olhos se abriram. Irmãos, eu não posso descrever para vocês, diante de Deus, porque não tem nada que se compare. Mas olha, é um reino, é glorioso, é perfeito. E sabe o que é maravilhoso? É que ao olhar Jesus compartilhando comigo daquela glória, uma das coisas que eu posso compartilhar, não posso compartilhar com os irmãos todas as coisas que o Espírito de Deus colocou algo especialmente para a minha vida, mas uma das coisas que ao olhar, era que vinha no meu olhar, e ao comunicar com Jesus no olhar, uma dúvida que eu tive na minha vida, que ali sanou para sempre. Eu nunca tive coragem de falar para ninguém, mas eu tinha uma questão. E a questão, Pedro, era: servir a Jesus é difícil demais. A questão é: não é possível que andar com Deus tem toda essa luta para todo lado. Sabe assim, eu tinha diante de Deus, tinha aquela questão de até mesmo quase um sentimentozinho algumas vezes de Asaf, ao olhar a prosperidade do ímpio, ao ver como tudo parece que vai bem para eles. E eu tinha essa questão, e aí o Senhor trouxe essa questão para mim naquele dia. Isso foi uma das coisas que me marcou e eu acho que eu posso compartilhar com os irmãos no sentido de trazer, eu acho que eu posso trazer para você o Espírito de Deus trabalhando uma realidade que às vezes você tem muitas perguntas no seu coração. Irmãos, a gente andando na fé, a gente tem muitas perguntas, né? Muitas perguntas sem respostas. Por isso que o justo tem que andar pela fé. Se achar que você vai ter resposta por cada situação, te prepara, porque não é verdade. A gente anda pela fé. Muitas coisas você não entenderá desse lado da vida. Os irmãos, olha, a gente lê para o livro de Jó e vê aquela história linda. Mas não está lá dizendo que Deus disse: Jó, sabe o que aconteceu? Foi porque Satanás pediu, viu? Eu dei testemunho de ti, não tem. Eu não sei nem se Jó soube da conspiração. Existem coisas que você pode não saber. Mas olha, quando eu estava diante dele, ele trouxe essa questão forte. O Espírito do Senhor no meu coração, porque Jesus olhava e comunicava, e eu entendia a voz do Senhor Jesus dizendo: eu sou o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, mas eu sou manso e humilde de coração. E eu entendi que Jesus deixou claro para mim que ele poderia, meus irmãos, se Jesus quisesse convencer no poder da amostra dessa cidade que você mostrou aqui, ele faria. Mas, irmãos, a terra, com toda a glória que a gente vê, porque a terra anuncia
a glória do Senhor. Um dia faz declaração da glória do Senhor, do outro dia a gente vê e revela tudo isso. Você vê as pessoas ainda endurecidas. Como é que o Senhor me fez entender? É que essa obra da regeneração e do que nós vamos viver na Nova Jerusalém tem a ver com fé. Você e eu vamos entrar pela fé. Nós vamos entrar e abraçar esse lugar pela fé. Olha o que diz o capítulo 5. Pois sabemos se a nossa casa terrestre se desfizer, nós temos o quê? Um tabernáculo. Temos na parte de Deus uma casa, um edifício, feitas por mão eterna e não mão humana. Por isso, se o tabernáculo se desfizer, nós carregamos essa certeza. Mas o versículo 2 diz assim: por isso, enquanto estivermos aqui, neste tabernáculo, diga para o irmão que está ao seu lado, nesse teu tabernáculo, nesse templo do Espírito Santo aí que é você, diga para o irmão que está ao seu lado, gememos. Diga, não adianta, é com gemido. Gemidos inexprimíveis. Nós gememos. E tem gemidos que são gemidos gloriosos, porque olha o que ele diz, nós gememos desejando ser revestido pela nossa habitação celestial. Nós aguardamos novos céus e nova terra e aguardamos ser revestido pela habitação celestial. Desejamos ser tomados pela plenitude de Deus. Desejamos entrar nesta nova Jerusalém. De fato, nós estamos nesse caminho. E neste tabernáculo nós gememos. Desejamos realmente ser revestidos de nossa habitação celestial. Se de fato nós estivermos encontrados vestidos da graça e não nus, não abraçando uma vida de hipocrisia espiritual, precisamos da cobertura do sangue de Jesus, pois nós que estamos nesse tabernáculo, nós gememos, angustiado, e tem angústia, tem choro, nós desejamos abraçar e ser tomado pela glória e absolvido pela vida. Mas o versículo diz assim, o 5, o próprio Deus foi que nos preparou para esse lugar. E Ele nos deixou o penhor do seu Espírito. Nós temos o Espírito Santo que está trabalhando em nós. O Espírito Santo de Deus está nos regenerando e trabalhando em nós, intimamente, para que essa glória seja completa. Por isso, nós temos sempre confiança. Sabemos que no corpo, às vezes nós estamos ausentes, mas nós andamos por fé e não pelo que vemos. Sim, temos tal confiança e muitas das vezes preferimos deixar este corpo habitar com o Senhor, estando presente e certo de que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo para prestarmos conta. Cada um de nós, todos nós, vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. E aí, já partindo para a conclusão, o que nós temos como promessa? Nós temos a promessa da Nova Jerusalém. O que nós temos como certeza no dia chamado hoje? Nós temos o Espírito Santo que nos capacita, que nos transforma e que nos convida a sermos melhores, a sermos mais semelhantes com Jesus, mais parecido, porque Jesus é o segundo Adão, essa matriz, esse modelo que nós precisamos continuamente nos deixarmos sendo moldados por Ele, porque no céu não entra engano, no céu não entra pecado, no céu não entra hipocrisia, no céu não entra espiritualidade para fora, no céu entra homens e mulheres lavados pelo sangue de Jesus, que andaram com Jesus e que adoraram a Deus em espírito e em verdade. Eu acabei de vir de visitar agora um amigo meu que teve uma experiência
barriga dele teve uma cirurgia que estourou. Ele passou pelo vale da sombra da morte, teve que entubá-lo. E ele disse: Pastor Leonardo, eu me lembrei de muito, quando eu voltei naquela UTI, de algumas experiências que você contou, porque eu pude ver e ouvi uma palavra de Deus. E a palavra de Deus para mim é: eu te dou uma chance, mas diga e viva com os meus filhinhos, dizendo que eu tenho um compromisso com aqueles que me adoram em espírito e em verdade. É esses que de fato vão possuir a Nova Jerusalém. É esses que vão entrar nesse lugar precioso da parte de Deus. Confesso para os irmãos que eu tinha preparado algo completamente diferente, mas o Senhor me trouxe para cá. E eu sou muito obediente ao Senhor. Deu para os irmãos entender que o lugar é glorioso. Nós estamos diante de uma das verdades preciosas que a nossa vida tem que ser mudado em direção a isso. Nós precisamos ver e rever como é que a gente caminha diante de Deus. E muitas das vezes, nós somos às vezes levados por Deus em situações para que possamos realmente nos colocarmos diante desse Deus. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado. Deus abençoe. Palavra do trono de Deus. Amados, acorde para uma coisa. O pessoal está ligado aí? Fique acordado. Veja, nós estamos num processo de preparação para o céu. É como se você fosse morar, um exemplo, no lugar no sul do país ou no hemisfério sul, num lugar muito frio. Obviamente que você teria que se preparar para ir morar lá, não é verdade? E o preparo para ir morar no céu passa por uma vida de santidade. Por isso que ele deixa bem claro que aquele que ama o mundo se constitui inimigo de Deus. Por isso que cada vez que você ama mais a Deus, você mais se sente mal nesse mundo. E aí você deseja mais dele. Você deseja ir morar com ele. Você deseja realmente experimentar as coisas dele. Eu tenho experimentado sentimentos, sensações de que está chegando o tempo final mesmo aqui nessa terra. O meu coração anseia a eternidade. Você precisa ansiar a eternidade. E à medida que você se aproximar de Deus, esse desejo vai crescer dentro de você. Porque, de fato, o máximo do prazer que um ser humano pode ter nessa terra é incomparavelmente incomparável. Olha só o que eu falei agora. É uma redundância das grandes, mas é isso mesmo. Não tem palavra, né, pastor Léo, para descrever aquilo que realmente o Senhor preparar para nós. Terça-feira que vem, eu quero convidar vocês todos a voltarem aqui. Semana que vem nós vamos ter um momento para falar sobre paternidade. E eu vou falar sobre pai na terra e pai no céu. O que isso tem aí? Que relação é essa? Por que você virou pai? Então por que teu pai virou teu pai, né? E nós somos também, pouco compreendemos isso da parte de Deus. E nós vamos falar um pouco sobre isso. O Dia dos Pais é no próximo domingo, não é? Como domingo nós não temos o nosso encontro, nós vamos falar sobre esse tema. A gente faz sempre no mês de agosto, nesses últimos 3 anos, nós temos uma série paternidade, mas esse ano Deus direcionou diferente. E eu não posso desobedecer. Então, apenas nessa terça, eu vou trazer uma palavra sobre paternidade. E eu, se fosse você, não perderia. Não por causa de mim. É por causa da palavra mesmo. Eu não vou falar esse tema de novo, assim, logo, porque a gente vai seguir com esses grandes temas da vida. Tá bom, gente? Vamos orar? Pai querido, obrigado a Deus. Obrigado pela mensagem que confronta, que nos alerta, que nos exorta para que nós tenhamos fé. Mas, primeiramente, nós temos que pertencer a Ti. E nós temos que andar nos Teus caminhos.
e o Senhor é o Deus da verdade, o Senhor não é o Deus da mentira. Por isso nós te pedimos, Senhor, nos ajuda, Senhor, a ter fé e andar nos teus caminhos, para que nós possamos prosseguir para o alto. Possamos prosseguir, para que no dia de amanhã, quando partirmos dessa terra, que nós não somos cidadãos daqui, nós somos cidadãos do céu, nós possamos ter a certeza de onde iremos e para quem iremos e por que iremos, para a glória, em nome de Jesus. Eu quero dizer a Ti, Senhor, muito obrigado. A Ti seja toda a honra, toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.